Dias Toffoli escancara a podridão no Supremo Tribunal e dá checkmate nos seus colegas togados. Nós vamos mostrar isso aqui. E ainda, depois do vazamento das conversas na reunião entre os ministros do STF, a PF ficou sabendo aquilo que Moraes e os outros ministros falou sobre a investigação da Polícia Federal e eles não gostaram e agora eles partiram para cima do ministro Moraes. Você vai ver aqui essas duas matérias, nós vamos mostrar aqui agora. Veja agora aí a primeira matéria com Gustavo Gaia, deputado federal, mostrando, olha o que o Dias Toffoli fez. Ele escancarou para todo o Brasil o que está acontecendo ali dentro do Supremo e depois nós vamos mostrar aqui o que a PF planejou e preparou para o Moraes depois que viu o vazamento dessa reunião. Confira essa matéria aí, dá um like neste vídeo, se inscreve aqui no canal para você ver outras matérias como esta aqui que eu vou te mostrar agora. Ontem foi ou não foi difícil acompanhar a quantidade de podridão que foi escancarada ao longo do dia em relação à nossa Suprema Corte? A gravação dessa reunião secreta na qual eles fizeram um conluio para proteger o Dias Toffoli, proteger a Suprema Corte, foi impressionante. Ali nós tivemos falas que mostram exatamente o núcleo do coração dessas pessoas. A gente teve Carmen Lúcia falando que toda vez que ela anda de táxi, todos os taxistas têm raiva, né, e têm nojo da Suprema Corte. Flávio Dino dizendo que ele é STF Futebol Clube e dizendo que o relatório da Polícia Federal é um lixo jurídico. O outro dizendo que é um absurdo a Polícia Federal investigar um ministro do Supremo sem autorização do Supremo. Você está brincando? Quer dizer que agora a Polícia Federal ela precisa de autorização para investigar o STF? Autorização do STF? Mas teve uma fala que começou a vir à tona hoje, o impacto dela. Está em debate no STF, por pressão da população brasileira, um código de ética. Porque o Brasil está vendo que se tem uma coisa que não tem ali dentro, é ética. Então o Fachin e a Carmen Lúcia começam uma discussão para que se tenha um código de ética. A Carmen Lúcia já não aguenta mais, toda vez que vai andar de táxi, os taxistas reclamando do STF. Não, você tinha que sair mais de casa, Carmen Lúcia. Você vai ver que não é só taxista. É padeiro, é motorista, é jardineiro, todo mundo, tá? Tá todo mundo, motorista de Uber, construtor, pedreiro. Teve uma fala ali que me chamou muita atenção. Eu tava vendo essa matéria agora, da pressão do conluio que eles fizeram ali, tá? A conversa em si quase que chega ao ponto de ser criminosa. Que é essa daqui, ó. Dias Toffoli falando sobre o Código de Ética. Toffoli também disse na sua exposição que seria a favor de um código de ética para o Supremo. Interessante, né? Se todos os ministros, de novo, se todos os ministros estivessem de acordo em divulgar suas declarações de imposto de renda, o imposto de renda de suas empresas e dos seus familiares ascendentes, descendentes e colaterais até o 2º grau e afins. Ele disse estar disposto a fazer isso. Aqui, o Dias Toffoli meio que deu um checkmate na bloqueio do Código de Ética. Ó, eu sou a favor. Se todo mundo aqui fizer transparência. Eu sou a favor do Código de Ética se todo mundo aqui divulgar suas declarações de imposto de renda das suas empresas, das suas esposas, filhos e dos seus familiares. Ele sabia que ao fazer isso, ele estava consolidando a impossibilidade de que os outros ministros fossem a favor do Código de Ética. É por isso que nós temos ali hoje apenas Fachin e Carmen Lúcia que se declaram abertamente a favor de um Código de Ética que é algo urgente na nossa Suprema Corte. Eles não têm transparência. É contrato de 130 milhões com a esposa de é a esposa do Dias Toffoli também defendendo o Vorcaro, são viagens financiadas por grandes empresas no Brasil, viagens no jatinho, são jantares vultuosos financiados por grandes empresas no Brasil e grandes banqueiros. O resort Itaiaia. Então tem muita coisa, né? O Gilmar Mendes com o seu instituto. Aí o Gilmar Mendes, inclusive, ele entrou aqui e falou, ó, nesse momento, Gilmar Mendes fez uma intervenção. Nós não estamos aqui para discutir código de ética. Gilmar é proprietário da faculdade IDP em Brasília. Toffoli respondeu que só estava falando sobre o Código de Ética, uma maneira pessoal de Edson Fachin, porque gostaria de deixar claro
que não tinha receio em divulgar suas contas pessoais. Inclusive, abro as minhas contas bancárias, mas isso é para estar no código de ética. Não vou abrir sozinho. O meu amigo Dias Toffoli está falando o seguinte: se eu cair, vai todo mundo junto. É essa a mensagem que ele estava dando. Se eu cair, vai todo mundo junto. Sem falar que o Toffoli está revoltado. Cara, o Toffoli está quase naquele ponto assim de abrir a boca e sair delatando todo mundo, tá? Porque ele está vendo que ele está sendo colocado da fogueira e ele não está vendo o pessoal do governo em sua defesa. Lembrando, o seu padrinho, o motivo dele estar hoje na nossa Suprema Corte, se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que agora quer cortar a cabeça do Toffoli para colocar o Bessias, aquele que foi levar o documento para proteger o Lula da prisão, né, quando a Dilma quis nomear ele como ministro da Fazenda, ministro da Casa Civil, eu acho. Então nós estamos numa situação de ruptura dentro do STF. Aí o Toffoli grava a conversa, nenhum dos ministros... Assim, é a primeira vez que eu vejo o STF realmente recuando por pressão pública. Porque juntou a imprensa, a população em geral, e ninguém aguenta mais o que eles estão fazendo. Eu queria fazer um pedido para os grandes institutos de pesquisa, Paraná Pesquisas, fazer uma pesquisa sobre a aprovação do STF agora. Depois de todos esses escândalos, como será que está, né, o nível de aprovação e rejeição da nossa Suprema Corte, principalmente separado entre ministros? Eu acho que seria interessante ver como é que está esse posicionamento do Brasil hoje em relação ao STF. Mas para terminar, Toffoli falou o seguinte: olha, beleza, querem código de ética, mas todo mundo aqui vai ter que mostrar o que vocês fizeram. Ele sabe que eles não vão fazer isso. Jamais que o Gilmar Mendes vai colocar em público sua declaração de imposto de renda do seu instituto. Jamais que o Moraes vai fazer isso com o escritório da sua esposa. Jamais. Então ali ele encerrou de uma vez por todas esse debate. Tudo isso para se proteger. É como o Flávio Dino disse, né? Todos ali são STF Futebol Clube. Pois é, não para por aí não, porque depois que vazaram ali as conversas durante essa reunião secreta que teve essa semana ali no Supremo Tribunal, o Fachin, que é o presidente do Supremo Tribunal, resolveu instaurar um inquérito, uma investigação dentro do Supremo, que ele quer saber quem foi que vazou essas conversas. Nós já sabemos quem foi, né? Será que o Fachin não sabe, não? Ou ele tá fingindo de bobo? Preste atenção aqui, o André Marcília vai trazer essa história aqui. Investigação dentro da justiça, que era para investigar todo mundo. Que confusão que é essa? Veja aí. Hoje todos nós amanhecemos com a notícia de que o Fachin vai abrir um inquérito para investigar os seus coleguinhas, para investigar que ministro gravou e divulgou na imprensa ontem as conversas da reunião secreta que eles tiveram na última quinta-feira e que resultou na saída do Toffoli da frente da relatoria do caso Master. Fachin, abra o inquérito. Se você tem coragem, abra o inquérito, investigue os seus colegas, faça um novo inquérito das fake news contra os seus coleguinhas. Nós vamos nos divertir à beça. E eu não tenho dúvida de que você vai encontrar muitos ilícitos aí relacionados aos seus colegas no curso dessa investigação. Mas eu pago para ver, Fachin. E sabe por que eu pago para ver? Porque eu não acredito que essa investigação seja mesmo para investigar os ministros. Acredito que essa investigação vai servir para investigar quem está investigando os ministros. Essa investigação provavelmente vai ser uma forma do STF se vingar da Polícia Federal, daqueles que ainda têm alguma autonomia e expuseram com a investigação que foi feita o Toffoli e os demais ministros. É isso que eu acredito. E eu vou te contar mais detalhes disso agora. Eu sou André Marcília, advogado, comentarista jurídico. Veja só, dentro da sala na quinta-feira havia 11 ministros, ninguém mais. Então assim, ou um deles gravou a conversa, né? Ou a sala estava grampeada. Sinceramente, isso, se um gravou ou não gravou, eu até acho que essa gravação houve, acho que isso foi divulgado até parcialmente para a imprensa, não acho que divulgaram tudo, e acho até que essa gravação foi divulgada consensualmente, porque favorece a corte o que foi divulgado. Mas o ponto é o seguinte, para eles é muito cômodo chegar em algum momento e falar assim, ninguém gravou. Ninguém gravou. Foi divulgado, mas ninguém gravou. Então, alguém grampeou a gente. E se alguém grampeou a gente, quem que grampearia os ministros do STF? Opa, quem está investigando os ministros? Quem investigou o Toffoli? Portanto, a Polícia Federal. Pode, portanto, esse inquérito, e acho que vai ser isso, pode ser uma forma de investigar não os ministros, mas de concluir
né, concluir falsamente que os ministros não gravaram e que a sala estaria grampeada e que quem divulgou esse grampo, vamos dizer assim, para a imprensa foi alguém da Polícia Federal. E, portanto, o STF com isso se voltaria contra a Polícia Federal, que ainda tem algum pingo de autonomia dentro desse país e está indo para cima do Toffoli e dos demais ministros. A notícia, inclusive, que a gente hoje também teve, é de que a Polícia Federal teria outros relatórios, não apenas o relatório entregue ao Fachin sobre o Toffoli, mas relatórios também sobre outro ministro. Quem que vocês acham que é? Provavelmente o Moraes. E até talvez outros mais ministros estejam no radar da Polícia Federal. E se isso está acontecendo, eles vão querer parar. Eles vão querer estancar a sangria, vão querer segurar a Polícia Federal. E uma forma de segurar é investigar quem está investigando. É investigar o investigador. O STF é campeão em inverter, não é? Eles fizeram isso no caso do Talhaferro. O Talhaferro denunciou e passou ele a ser o denunciado. Então, o STF sabe muito bem fazer isso. Se os ministros estão sendo investigados pela Polícia Federal, vamos abrir aqui um inquérito, dizer que a sala estava grampeada, que quem grampeou só pode ser a Polícia Federal que estava investigando o Toffoli, que, portanto, agora o STF vai passar a investigar o investigador. O STF agora vai passar a investigar quem investiga, vai passar a investigar a Polícia Federal e tirar dela a autonomia para toda e qualquer investigação. É muito provável que seja isso. E, sobretudo, reforça essa minha tese o fato de que o Fachin não tem coragem e força institucionais para investigar os seus colegas. Mas os seus colegas têm força o suficiente para colocar o Fachin como uma espécie de rosto, né? Como uma espécie de executor daquilo que eles internamente decidiram, que é, por exemplo, usar o Fachin para dizer que agora quem vai ser investigado é a Polícia Federal. O Fachin não tem coragem para investigar os colegas, mas os colegas têm força o suficiente para botar o Fachin para fazer esse trabalho. Pois é, agora nós vamos mostrar outra parte dessa matéria, conforme nós prometemos. Olha só, olha o que aconteceu. Teve ali o vazamento das conversas na reunião secreta, né? Secreta, entre aspas, ali do Supremo Tribunal Federal, e nós fazemos ideia de que quem pode ter vazado essas conversas pode ter sido o próprio ministro Dias Toffoli, justamente para mostrar para o Brasil e para o mundo que a barra dele está limpa a partir de agora. Só que durante as conversas que foram vazadas ali, teve uma fala que deixou a Polícia Federal muito intrigada, e você vai saber disso aqui agora. Olha só, o Moraes falou coisas sobre a PF que a direção ali não gostou, e agora a PF agora parte para cima do ministro Moraes. Olha só, nós nunca vimos isso, pela primeira vez. O doutor Couto de Novaes, que é advogado, jurista, entende tudo, vai trazer essa história aqui. PF agora parte para cima do ministro Moraes. Confira aí. A Polícia Federal prepara relatório bombástico sobre ligação entre Moraes e Banco Central. Isso está estampado em toda a mídia. Vamos aqui do Pleno.news. Ministro, o Moraes, é citado em diversas vezes em diálogos no celular de Vorcaro. Do conteúdo vazado, alguém gravou, alguma toga gravou, alguma das 10 togas que participaram daquela reunião de ontem, onde expulsaram o Toffoli da relatoria do caso Master. Alguém gravou. Os ministros dizem que foi o Toffoli que gravou. O Toffoli disse que ele não gravou nada, jamais gravaria. Só que alguém gravou, entregou à imprensa. A imprensa transcreveu e articulou aí em forma de uma grande matéria. Lá tem a reação de cada um. Eles não imaginavam que estavam sendo gravados. E lá está. A máscara do André Mendonça caiu. A máscara do Nunes Marques caiu. E a máscara do Fux foi a que mais caiu. Todos declararam apoio irrestrito, apaixonado ao Dr. Toffoli. E demonstraram que quem tem aquilo tem medo. Eles também estão com medo. Você vai saber quem deu a ideia de fazer aquele arranjão, daquela cartinha. Você vai saber o posicionamento de Fachin, de Carmen Lúcia, de todos. Toffoli jogou pesado com todos os outros 9 que lá estavam. Você vai saber esta conversa. Eles nunca poderiam imaginar que um deles estaria gravou e soltou hoje na mídia. Você vai saber exatamente como se chegou àquela notinha que todos assinaram. A notinha que diz que não era caso de suspeição, que todos amavam o Toffoli, mas o Toffoli estava saindo. Muito bem. E então hoje, e a PF foi muito atacada, por Moraes, lá nesta reunião. Todos, na verdade, de uma forma geral. Todos atacaram. Muito bem. Agora,
Hoje, então, a PF dobra a aposta e diz que está preparando um novo relatório agora sobre ligações entre Moraes e o Banco Master. Deus nos defenda. Ministro Moraes é citado em diversas vezes em diálogos no Silado de Vorcara. Aliás, hoje também já tem um novo diálogo revelado, uma conversa entre o marido da filha do Silvio Santos, aquele que foi ministro do Bolsonaro, e o Vorcaro sobre uma causa bilionária que estava nas mãos do Toffoli. Que coisa, hein? A Polícia Federal encaminhou ao ministro Edson Fachin, presidente do Supremo Tribunal Federal, um relatório que detalha a relação entre Dias Toffoli e o banqueiro Vorcaro no âmbito do Master. O documento também abre espaço para análise de registros que menciona quem? Alexandre de Moraes. Diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, comunicou a Fachin que conversas extraídas do Silado de Vorcaro, controlador do Master, trazem referências frequentes a Moraes. Estava lá, Moraes estava tomando destilados e fumando charuto no subsolo da mansão festiva do Vorcaro. Não surpreende, né? Incluindo diálogos, olha, conversas frequentes entre Moraes e Vorcaro, incluindo diálogos sobre pagamentos que indicariam proximidade entre o ministro e o empresário. Diálogos sobre pagamentos, deve ser sobre o frentista, o estaciona, né? O frentista mesmo ali e tal, como é que chama? E tal, né? O relatório envolvendo Moraes ainda não foi oficialmente encaminhado à Fachinha. Havia a avaliação de que se o material permanecesse sob a relatoria de Toffoli, que anteriormente conduziu o caso e proferiu decisões divergentes da linha definida pela PF, poderia haver arquivamento. Com a saída de Toffoli do caso, o processo foi redistribuído por sorteio a André Mendonça, alterando o cenário do tribunal e ampliando a pressão sobre os investigados. Eu não sei. O Mendoncinha foi muito docinha com o Toffoli e muito bravo, foi tigrão com a Polícia Federal, que vocês não viram ainda, mas vão ver na live. As falas do André Mendoncinha, pastor, homem de Deus, o Mendoncinha disse que a polícia não podia fazer o que fez com o Toffoli. Aí eu vou perguntar, vão fazer isso comigo também? Foi a indagação do Mendoncinha entre eles, né? Hoje ele se reuniu por quase 3 horas com a PF. O Mendoncinha é brabo, hein? Quero saber se a PF também vai fazer comigo o mesmo que fez com o Toffoli. Temes o quê, Mendoncinha? Então não comemorem, viu, pessoal? Não comemore. Muito antes do tempo assim, o Mendoncinha parece que não está sendo muito aquele terrivelmente evangélico que todos esperavam, hein? Então é isso. PF prepara relatório sobre ligação entre Moraes e Banco Master. Há diálogos frequentes, inclusive sobre pagamentos. Que tipo de pagamento? Aí eu já não sei. Novo relator do caso Master, Mendonça se reúne com a PF para mapear estágio da investigação. Cuidado, eu vou ficar quieto. Olha, a Carmen Lúcia disse lá nesses diálogos que vazaram ontem, que vazaram da reunião, vazaram hoje da reunião de ontem, alguém gravou, né? A Carmen Lúcia disse, meu Deus, todo taxista que eu pego detona o STF e tal, não sei o que, tal. Imagina, a população está contra o STF, ministros, temos que tomar, né? Coisa de moleque, disse algum ministro sobre o vazamento, a gravação e o vazamento da reunião secretíssima dos 10 ontem. Ministros do STF, diz aqui o jornal o Globo, ficam indignados com o vazamento de reunião sobre o caso Master. Alguns integrantes da corte questionaram o conteúdo dos diálogos. Questionaram? Olha o que está estampado aqui na primeira capa da CNN Brasil. Toffoli nega. Toffoli diz, absurdo total essa ilação no dia que eu tenha gravado. Ministros do STF suspeitam que a reunião sobre o Master foi gravada clandestinamente. Uma matéria do Caio Junqueira, dizendo que em novo acordão há previsão de impeachment de Toffoli para que a vaga fosse preenchida pelo Centrão. Sabe, eu acho isso ainda muito ilação. Muita ilação. Eu acho essa história muito rocambolesca de que fosse tão simples assim planejar um impeachment. Primeiro que é o seguinte, nenhum deles, do Supremo, tem interesse que se faça impeachment, porque é um precedente imenso. O medo deles é esse. Faz impeachment de um e abriu precedente, vem mais de 1, 2, 3. Então, os primeiros a serem contra impeachment de quem quer que seja, até do Toffoli, são eles próprios. E na reunião de ontem, não sei se o Caio Junqueira já teve acesso, talvez não, porque ele deve estar muito distraído. Na reunião de ontem, que foi vazada hoje pelo Poder 360, o conteúdo, as salas dos ministros, algum ministro gravou, dizem que foi o Toffoli, e hoje mandou para a imprensa. As falas de todos os ministros davam conta de um placar.
Apenas a Carmen Lúcia e o Fachin estavam contra o Toffoli. Todos os outros estavam juntinhos com o Toffoli, para que o Toffoli fosse mantido no caso Master. Então, eles não têm interesse em fazer. Então, veja que coisa complexa. Fazer um impeachment, todos eles são contra. E porque Lula estaria querendo mais uma vaga para o Centrão. Sei não. Arranjo é defendido, inclusive, por parlamentares próximos ao Palácio do Planalto. O afastamento de Toffoli da relatoria do caso Master e a nomeação de André Mendonça em seu lugar ampliaram a tensão no Congresso. Deputados e senadores voltaram a falar em um novo acordão, hipótese a qual a parte da oposição resiste. Nos bastidores, o arranjo é defendido inclusive por parlamentares próximos a Lula. O desenho prevê o avanço de um processo de impeachment contra Toffoli, ainda neste ano, entregando a sua saída como gesto à oposição. Para quê? Em troca, o Senado aprovaria a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Quer dizer, você tira um podre e coloca um que já está em decomposição mais avançada ainda. Nesse cenário, o Centrão indicaria o sucessor de Toffoli, que seria Rodrigo Pachecuzão, o traidor maior da nação. E Toffoli fora da corte, haveria uma espécie de blindagem nas investigações relacionadas ao caso. A cor do caracu, né? Isso interessaria a oposição ou quê? Colocar um Messias, veja, o Toffoli foi colocado lá dentro em 2011, 2010, mais ou menos com a mesma idade do Messias. Olha o tanto de travessuras que ele anda fazendo. Interessa ao Brasil, interessa à oposição colocar dois homens decrépitos no Supremo Tribunal Federal, como decrépitos moralmente, como o Messias e o Rodrigo Pachecuzão? Que cor do caracu é esse? Não precisa fazer impeachment de Toffoli. As investigações vão avançar, ele vai pedir para sair, sem impeachment. Uma fonte ouvida de forma reservada pela reportagem afirma que parlamentares do PT defendem o acerto. Claro, estão obedecendo a Lula, que está com raiva de Toffoli. O novo pedido de impeachment foi protocolado na tarde da quinta-feira. O documento menciona pagamentos de Daniel Vorcar a Toffoli, mas agora já se fala nessas mensagens em que Moraes discute pagamentos com Vorcar. A articulação parte da avaliação de que hoje Moraes, e não Toffoli, é o ministro do Supremo com maior interlocução no Congresso, Moraes. A leitura é de que seria necessário preservá-lo, ainda que ao custo de sacrificar Toffoli. Pesa nesse cálculo o fato de a relação entre Toffoli e Lula não ser das melhores, etc. No entanto, dentro do PT há o temor de que o envolvimento de Toffoli com Vorcar o respingue politicamente em Lula. Gente, isso é um caso tão... Essa história de que todos estariam se unindo para fazer o impeachment de Toffoli e para que Lula tivesse duas vagas a indicar, no caso aberta que está a vaga com a saída de Barroso e a que ficaria com Toffoli. Isso é um arranjo muito complexo, isso. Eu não acredito nisso. E sabe, a impressão que dá, analisando todas essas coisas dos últimos dias e semanas, é que ninguém sabe, nem eles próprios, quem está aí no olho do furacão, sabe aonde é que isso vai dar. A sociedade tem que observar bastante a postura do André Mendonça, de agora em diante, porque nesta reunião que foi vazada, onde eles falaram abertamente achando que só estava entre eles, me surpreendeu bastante as falas do André Mendonça e do Fux. Mas vou falar do André Mendonça. O André Mendonça fez uma defesa muito profunda do Toffoli. Mais do que isso, o André Mendonça fez uma defesa corporativista naquela linha de quem acha que eles são intocáveis, de que eles são imperadores. O André Mendonça... Olha, este diálogo, essas falas que vazaram do André Mendonça nessa reunião, entre todos, mas do André Mendonça, é algo que compromete a imagem que a população tem do André Mendonça. Essas falas autorizam a população a desconfiar que o André Mendonça seja um Toffoli 2 à frente do caso Master / caso do INSS. Todo cuidado é pouco com o André Mendonça. Pois é, pessoal, no Brasil as coisas acontecem desta forma, né? É cada um por si e Deus por todos. Mas, quando é no Supremo Tribunal, parece que as coisas são um pouco diferentes, como o ministro Flávio Dino falou, né? Que ele é STF Futebol Clube. Na verdade, pessoal, cada um tá olhando o seu umbigo. E aí, o que eles fizeram? Eles tiraram Dias Toffoli de uma forma, né? De uma forma assim, bem tranquila, de uma forma bem suculenta, né? Para quê? Justamente para não dar ruim
para o Dias Toffoli e nem ruim para eles. Porque se o Dias Toffoli sai como uma pessoa que era suspeita dentro do processo e por isso que ele não podia ser o relator, todas as provas que ele ajudou ali a promover, elas teriam que ser anuladas e canceladas, e aí todo o processo ia por água abaixo. Mas agora tem uma outra questão. O ministro Fachin, com essa febre dele, essa neura de fazer o tal do Conselho de Ética, que nós ainda não sabemos o porquê ele quer tanto esse Conselho de Ética, daqui a pouco nós vamos ficar sabendo. Agora ele quer saber, né? Quem que foi que estava com o celular no paletó, assim, ó, dentro do paletó, e com o microfone ligado e gravou as 3 horas de conversa ali, e depois, logo depois, saiu correndo e mandou ali pro Folha de São Paulo, pro jornal O Globo. Quem que pode ter sido? Eu tenho para mim alguns nomes, né? Por exemplo, o próprio Dias Toffoli, justamente para limpar a barra dele frente à população. Por quê? O Fachin reúne ali, né? Faz uma reunião secreta. Só que se eles decidem de forma secreta e ninguém fica sabendo de nada, o nome do Fachin ainda continua, o nome do Dias Toffoli ainda continua sujo. E aí, na verdade, o Dias Toffoli talvez quis mostrar para todo mundo que, olha só, pessoal, não é só eu aqui que sou ruim da história, não. Todo mundo aqui tem culpa no cartório, inclusive todos estão a meu favor, tá bom? E ele quis mostrar. O que ficou feio mesmo foi pro André Mendonça, né? Porque ele saiu em defesa ali do Dias Toffoli, coisa que publicamente, normalmente ele não faz. Inclusive tem uma conversa dele há pouco tempo atrás aí, inclusive foi no julgamento do Jair Bolsonaro, né? E dos generais ali do primeiro núcleo, segundo núcleo do Supremo Tribunal. O que aconteceu? Teve um bate-boca ali entre o Dias Toffoli, entre o André Mendonça, e o clima ficou tenso ali naquela época. E aí agora parece que eles voltaram a ser amigos. Na verdade, pessoal, os dois que foram indicados por Jair Bolsonaro, tanto o André Mendonça quanto o Cássio Nunes, eles até agora não mostraram a que veio. Por quê? Preste atenção, o Cássio Nunes, alguns até apelidam ele de mudinho, né? O mudinho, porque a gente nem ouve ele falar nada. Parece que ele nem está participando ali do Supremo. O André Mendonça, por outro lado, um tanto polêmico, né? Em algumas vezes ele tende para um lado, outra vez ele tende para o outro. Nós não sabemos bem para que time ele torce, né? Se é que um juiz tem que ter time. Mas como? Por que eu estou falando isso? Como cada um dos ministros ali, a gente sabe para que lado, para que banda que eles tocam, fica estranho o lado do próprio Cássio Nunes e do André Mendonça. E o problema maior não é esse, o problema maior é que eles vão estar à frente das eleições daqui a pouco tempo, eles vão estar à frente do TSE comandando as eleições este ano. Que grande responsabilidade, porque além de ter que controlar os 5 bilhões de reais que vão de fundão eleitoral para todo mundo, eles ainda têm que controlar campanha eleitoral para todos os partidos, tem que controlar quem está fazendo jogo sujo e quem está fazendo jogo limpo dentro das 4 linhas. Por exemplo, nesse carnaval aí, né, uma escola de samba X está fazendo propaganda para o Lula, até com musiquinha contra a família Bolsonaro e fazendo campanha antecipada de forma totalmente clara. E aí vai ficar por isso mesmo? Vai ficar, porque nós estamos no Brasil, né, a Brazuela, o Brasil versus Venezuela do Sul. E o que acontece? O caso do Banco Master, o Dias Toffoli agora limpou totalmente a barra dele. Por quê? Ele sai de cena, agora ele não é mais relator, e com isso, pessoal, com isso, ele traiu não só o povo brasileiro, né, mais uma vez, mas como também o Vorcaro, que disse que era grande amigo do Vorcaro, agora ele pulou fora. E será que o que o Vorcaro vai fazer agora? Alguns estão dizendo que o Vorcaro agora vai querer dar uma delação premiada aí e divulgar os nomes de todo mundo, entregar todo mundo. Por quê? Uma vez que o seu grande amigo, o seu comparsa, Dias Toffoli, pulou fora, agora ele ficou sozinho, né? O que você acha? Será que o Vorcaro vai tomar uma outra direção a partir de agora? Ou não, ele vai continuar em cima do muro? Não fui eu, é tudo de um amigo meu, né? Porque já foi comprovado lá que parece que o Tayaya, né, o resort, é mesmo do Dias Toffoli ou da família dele. Já ficou comprovado também que esse banco aí roubou milhões e bilhões e bilhões de aposentados e pensionistas através de empréstimo consignado. Agora, algo muito interessante e seríssimo, foi o que inclusive nós divulgamos aqui no canal esses dias, que
Esse tal desse Banco Master, com esse rombo aí dos consignados, isso começou lá atrás, quando o atual ministro de Lula, Rui Costa, era governador na Bahia. E aí, ali na Bahia, eles fizeram um esquema ali para começar a descontar e colocar esse Banco Master na parada, o consignado, e aí foi abrindo para outros estados, e tomou o Brasil inteiro isso aí, né? E tudo debaixo dos olhos do governo. Isso eu estou falando lá de trás. Inclusive, o próprio Jacques Wagner, que é o líder do governo, né, do governo Lula, dentro da Câmara dos Deputados, conseguiu para o Guido Mantega, lembra do Guido Mantega? Aquele que lá em 2014, 2015 afundou o Brasil junto com a Dilma? Pois é, Jacques Wagner conseguiu para o Guido Mantega, que foi ministro do Lula e ministro da Dilma, conseguiu no Banco Master um empreguinho, né, com um saláriozinho de R$1 milhão. Se isso não for lobby, eu não sei o que é mais. E o que é um lobista? Um lobista é um funcionário público ou alguém que tem influência ali dentro da área pública, mas que também participa ou tem influência numa empresa privada. E aí ele fica fazendo aquele jogo, né? Aquela peteca, joga para lá, joga para cá, tudo em favor dessa empresa privada, né? No Brasil isso é comum, não é mais crime, é normal. O que tem de lobista em Brasília, o que tem de gente comprando e vendendo influência para empresas particulares, e parece que o Guido Mantega, né, junto com essa turma do PTI, também fazia parte disso. Isso há muitos anos atrás e já envolvendo o Banco Master. Que cachorrada, né, pessoal? O Brasil é uma caixa de surpresa e quanto mais você cava, mais você encontra, mais fede, né? Para não falar outra coisa. Nós vamos ficando por aqui. Você deve se inscrever nesse canal agora. Você sabia que muitas pessoas assistem o nosso canal quase até o fim e não se inscrevem? Então se inscreva aqui. Sabe por quê? Para você ficar ligado nas próximas matérias que nós vamos trazer aqui sobre este caso e outros casos da política no Brasil. Dá um like nesse vídeo e estamos juntos.